Oi, pessoal, mais uma vez aqui, diretamente do nosso estúdio da Winning, no Próxima. Eu tenho a honra de receber o Ronaldo para um bate-papo. Seja bem-vindo, Ronaldo. A honra é minha, obrigado pelo convite. É um prazer, vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre o mercado de criadores, inteligência artificial e tudo isso que a gente precisa discutir e colocar em pauta. Com certeza. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para a gente, para o pessoal te conhecer. Claro. Eu sou o Ronaldo Marques, eu trabalho hoje como diretor de conteúdo e criadores da Kawai Brasil e estou na plataforma há um pouco mais de um ano, realizando ali os mais variados tipos de trabalho que conecta criadores com conteúdo editorial, criadores com conteúdo de marcas também. Então, basicamente, realizando todo o trabalho que envolve a comunidade criativa do Kawai com os diversos tipos de conteúdo que existem na plataforma. Perfeito. Quando a gente vê aqui os dados da Winning, Ronaldo, a gente percebe o papel central do criador e do UGC, né? Desse conteúdo que é gerado pelo usuário, que tem em quantidades exorbitantes no Kawai. Ali o usuário está sempre gerando, né, mais conteúdos e os criadores estão ali produzindo também. E quando a gente olha, por exemplo, para o share de engajamento das marcas, mais de 70% do engajamento vem desse UGC, do conteúdo que o usuário está criando. Então, como o Jean, nosso CEO, fala, o consumidor ele está ali no comando, ele está ditando as regras do jogo, também está construindo junto com a marca. Qual é a visão do Kawai sobre isso? Eu concordo super. Eu estava na Rio há algumas semanas atrás, a gente estava falando sobre esse cenário user-centric e como que o mundo está caminhando cada vez mais para isso. E é basicamente isso que você disse. Um usuário hoje, ele está com o poder nas mãos, né? Ele que dita o conteúdo, ele que dita o consumo, ele que dita o que vai fazer sucesso, porque é com base no que o usuário faz dentro de uma plataforma, seja no Kawai, seja numa outra plataforma, que os criadores se baseiam, que os criadores utilizam os dados, as informações para poder produzir conteúdo e, por consequência, as marcas. Eu acho que o usuário, ele dita cada vez mais comportamento e cada vez menos ele está no reativo. A gente vem de um mercado, principalmente o mercado, não vou dizer nem digital, mas o mercado de comunicação como um todo, num cenário onde a gente era muito passivo enquanto usuário. Então, se algum publisher, se algum criador, se alguma celebridade ou até mesmo influencer quisesse falar algo, eu era apenas um reativo, eu somente consumia aquele conteúdo. Hoje eu acho que a partir do momento que a gente tem um engajamento, a interação de conteúdo, a própria produção que pode, por vezes, fazer com que esse número chegue a um volume estratosférico. Então, às vezes, a gente está falando de uma pessoa que nem é conhecida, mas o vídeo dela faz um sucesso tremendo porque ela simplesmente abriu um produto e fez um review ali simples na casa dela. Então, cada vez mais com esse cenário onde o usuário ele tem um poder, ele é protagonista, a gente consegue ver uma mudança de comportamento muito, eu diria, radical na indústria, né? Radical, mas graduado. Então, aos poucos, a gente vai se acostumando a colocar o usuário de fato no centro das coisas, não só como alguém que vai receber a informação, mas que vai, a partir daquilo, gerar conteúdos novos ou até mesmo nos fornecer, nos abastecer com conteúdo. Perfeito. Quando a gente pensa, como você falou, né? Tem criadores de todos os tamanhos. E não necessariamente aquele criador que é gigantesco vai falar com a marca. Então, você consegue ter essa nuance no seu dia a dia, né? De entender. E a Winning também trabalha muito isso. A gente pega um tópico, analisa e vê ali quais criadores estão fazendo sentido dentro daquele assunto. Porque não necessariamente um criador vai atender todo mundo. Não, super. Assim, o que a gente vê hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo do mercado financeiro. Às vezes a gente pode pensar num grande nome de influência do mercado financeiro, mas não necessariamente ele está indo de encontro ao que você, como marca, quer propagar. Eu não estou dizendo aqui que não tem o seu valor o criador que dá os insights, mas eu estou dizendo que, às vezes, a possibilidade do conteúdo criativo está em criadores que, às vezes, você nem pensou. Exato. Então, por exemplo, você pega lá o mercado financeiro e automaticamente você pensa em grandes influencers que vai falar sobre investimento, sobre dinheiro, sobre giro de capital, enfim, termos super cabeçudos, ou até mesmo termos mais simples, né? Como você pode começar a aplicar seu dinheiro na poupança, como começar a investir, qualquer coisa que seja. Mas o que você quer mesmo enquanto marca é falar com aquela criadora de conteúdo que está na cozinha fazendo bolo de pote. E ela está fazendo bolo de pote, ela abre o Google, ela mostra a sua receita, enfim. E no fim do momento ali ela quer mostrar
que para vender o seu produto ou para fazer qualquer tipo de ação, ela utiliza o serviço tal, ou Sim. ela faz com que de uma maneira mais intuitiva. Então existem várias maneiras de você produzir esse conteúdo que não seja necessariamente conectada somente à questão da influência ou do tema. Aquilo que você falou, o usuário dita um poder, e às vezes você tem mais relevância e influência falando com comunidades diversas do que propriamente indo num grande influencer, que ainda tem seu peso e sua importância. Não, com certeza. Eu estou dizendo aqui que você não vai fazer algo com grande influência, ele não vai ter um resultado estratosférico. Você está dizendo que às vezes a possibilidade pode estar num criador menor ou pode estar do usuário até. Com certeza. Eu acho que é isso, né? A gente não tá aqui dizendo que um é necessariamente certeiro e o outro não. Mas tudo depende da estratégia. Só com dados a gente consegue ter essa leitura total, né? Ver o micro e o macro e entender o que faz mais sentido. Super. A partir do momento que você vê o que está sendo dito, o que está sendo consumido, qual é a trend, qual que é o que as pessoas estão ouvindo, o que as pessoas estão conversando, falando, você consegue ter um direcional mais claro de para onde seguir, de para onde ir. Exato. E as marcas se aproveitam bastante disso, os criadores, produtores de conteúdo também. Perfeito. E vocês têm uma proximidade muito grande com as marcas no Kawaii, né? Como que você tem sentido esse movimento das marcas, a plataforma, o crescimento da plataforma também? Conta um pouquinho pra gente. A gente tem uma plataforma hoje com 65 milhões de usuários que muitas vezes as pessoas não colocam em consideração nos grandes centros de conversa, né? Aos poucos, no último ano, a gente tem visto que cada vez mais o Kawaii ganha espaço. A gente está num público bastante diferenciado, é um público que está espalhado pelo Brasil. A gente chama do Brasil do Corre, o Brasil com S. É um público mais velho, é um público de gênero muito meio a meio. Então, metade da plataforma é do gênero masculino, metade é do gênero feminino. Então, a gente está dizendo aqui de comportamentos que a gente pode ter a partir desse demográfico, seja de idade, seja de renda, seja de distribuição geográfica. É uma plataforma muito forte no Norte e Nordeste, uma plataforma muito forte em regiões mais periféricas, mais afastadas do centro urbano, que nem estou dizendo periferia no sentido de cidade grande, estou dizendo de campo, de zona rural. Então a gente tem criadores realmente espalhados pelo Brasil inteiro, e o que eu vejo é que esses criadores, eles dão esses insights para que as marcas cada vez mais diversifiquem um pouco o seu portfólio. Saia um pouquinho do eixo, né, que é um grande desejo das marcas, e consiga produzir conteúdo também para o Brasil como um todo, para o Brasil que existe, que trabalha, que vai atrás do seu core. E é isso que você disse. Eu acho que a marca, ela tem no Kawaii, o Kawaii consegue observar e trabalhar junto com as marcas essa diversidade e fazer essas conexões. É uma conexão que vai acontecer de uma forma orgânica, genuína, mas que é muito relevante e importante. Então, a partir do momento que você é uma marca de agronegócio, você tem um criador nativo do campo, você tem um médico. Tem muito valor. Muito valor. Você é uma marca de qualquer bem de produto ou serviço automobilístico e o seu criador é um mecânico, você tem ali uma conexão genuína. Então é isso que o Kawaii proporciona na maioria das vezes. Perfeito. Ronaldo, muito obrigada pelo seu tempo, adorei nosso papo. Eu também, eu que agradeço. Volte mais vezes. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouco temos mais bate-papos no nosso Estúdio Winnie. Muito obrigada.